quando já passam 19 minutos das 14 horas, altura para darmos então início a mais uma edição da rubrica sobre livros e outras atividades aqui com Melania Castro e também o senhor diretor Avelino Santos e, claro, mais um participante, neste caso Ricardo Ávila. Muito boa tarde aos três. Quem é que quer começar a falar hoje? É a Melania? Para variar um bocadinho, a Melania. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. É com muito prazer que a biblioteca está novamente aqui na Sempre um gosto. rádio, para partilhar as atividades e os eventos em destaque nesta semana. Esta semana acontece na biblioteca, portanto, uma exposição, e fica aqui o convite a todos os ouvintes, Tourada no Prelo, de Pedro Evangelho, decorre de 14 de fevereiro a 31 de maio. Esta exposição pretende revelar algumas das metodologias processuais do contexto oficinal, iluminando fracassos e sucessos numa permanente procura pela boa forma. A temática das gravuras aborda a questão da afirmação de uma identidade terceirense ao jeito de Nemésio na sua Festa Redonda. Portanto, isto são palavras do artista. Parece-me que será uma exposição muito interessante, de gravura. No final do mês decorrerá também um workshop. No dia 15, no sábado, temos novamente o projeto Livros Humanos. É um evento organizado com a Casa de Saúde de São Rafael. E temos novamente mais 3 livros humanos que os leitores poderão consultar para ouvir as suas histórias de vida durante 20 ou 30 minutos. As histórias deste sábado abordam os temas da doença mental, homossexualidade e os desafios da adoção. Portanto, são bons motivos para que ao longo desta semana possam visitar a biblioteca para requisitar um livro ou para participarem nas atividades. Então, no sábado, Livros Humanos, é a segunda edição, não é? Sim, o segundo é uma vez por mês? Tem uma feito vez por mês. Ok. E acha que vai correr ainda melhor do que a primeira vez? Eu penso que cada vez é única, porque as histórias também são diferentes, mas que vão ao encontro da comunidade, dos desafios que nós temos em lidar com os nossos preconceitos, com os nossos estereótipos, e nada como o diálogo para ajudar a desconstrução e a alargar horizontes. São sempre situações diferentes que permitem uma reflexão profunda sobre a questão do diálogo. E é mesmo o diálogo que vai realmente trazer aqui a questão dos livros humanos. É o diálogo que vai trazer a grande novidade. Em termos de atividades para esta semana, estamos bem preenchidos? Ora bem, para esta semana temos aquilo que realmente já foi dito, esta exposição Tourada no Prelo no dia 14, que é uma exposição de gravura e que é muito interessante porque vai estar lá patente no espaço de artes e debates até 30 de abril e, portanto, traz-nos uma forma diferente de encarar realmente o que é a arte também e outras formas e como é que se pode também brincar e com coisas sérias e brincar aprendendo também. Portanto, o brincar também se aprende bastante. E, portanto, essa Tourada no Prelo é isso mesmo. E, portanto, para esta semana temos, portanto, no dia 15, no dia seguinte, que é no dia 14, esta exposição, que vai ser inaugurada, e no dia 15, portanto, no sábado, os livros humanos. E para esta semana é o que temos. Depois temos para a outra semana, temos outras coisas também interessantes. Um mês de fevereiro curto, mas muito bem preenchido. Muito bem cheio. E tem a ver, te falei há pouco, o mês de fevereiro para mim é dos passa mais rápido. Já vamos no dia 10. Exatamente. E o janeiro foi longo. já é este espírito de fevereiro. E agora queria passar a bola ao Ricardo Ávila. Muito boa tarde. Bom, vamos jogar a bola. Muito boa tarde e obrigado pela oportunidade. Então, nós mantemos as nossas atividades de continuidade na secção infantil-juvenil, são elas a Casa dos Livros,
que se destina ao público pré-escolar, ao último ano do jardim de infância. Basicamente contamos histórias, sejam elas lidas em voz alta, seja a dita mediação de leitura com livro ilustrado, com álbum de imagens, sejam conteúdos de narração oral, tudo isto para ajudar a criança a construir significado a partir desses textos e ir tornando-se leitora. Temos também a habitual rubrica ao sábado às 4 horas com o Paulo Freitas e a Ana Couto, a Hora do Conto, para público familiar. Temos a Biblioteca Vai à Escola, que se traduz novamente na contação de contos e de mediação de leitura para vários ciclos, conforme a demanda das escolas. Temos as oficinas nas férias da Páscoa e de verão, como é habitual, com algumas novidades este ano, nomeadamente, só um segundo para me socorrer aqui da cábula. Portanto, temos aqui, para além do habitual, que é o xadrez com o Carlos Tribuzzi, a oficina Faz com a Mariana Costa e Silva, os dedoches com a Carolina e a Silvia Fagundes. Vamos construir pequenas marionetas de dedo, fotografia Pinhol, que nos passou o nosso amigo Pedro Horta, aquela fotografia muito artesanal que se faz com latas e alguns químicos que se compra de fácil acesso e muito baratos, e que permite a revelação em câmara escura. Também vamos ter essa novidade este ano. Repetimos a expressão dramática com Raquel Raposo, tendo em conta o sucesso do ano anterior. Jogos tradicionais com Alexandre Freitas, porque recebemos uma oferta de um conjunto de jogos matemáticos muito interessante. E para além disso, eu queria dar relevo aqui aos concertos para bebés, que inauguram no dia 22 de fevereiro e se repetem uma vez por mês, ao sábado, às 2h30, protagonizados estes concertos pela Leonor Festa, que é licenciada em música, com especialização em flauta transversal. E aqui, então, dando destaque a esta atividade nova para as famílias que queiram, desde já, fazer a sua intervenção precoce com os seus filhotes, o que tem todo o sentido e mais algum. Será, então, no dia 22 de fevereiro a primeira sessão. Ligam para a biblioteca, inscrevem-se e a sessão consiste numa abordagem musical em que há um primeiro momento de manuseio pelos bebés e pelos pais, com o apoio dos pais, de instrumentos de percussão simples e coloridos para serem apelativos, após o qual a formadora tocará flauta e outros instrumentos de sopro. Portanto, é uma sessão assim híbrida, certamente muito proveitosa e que deve ser colecionada se as pessoas assim entenderem. Pelo menos faça essa apologia. Os bebés não são tábuas rasas, são esponjas, e portanto faz sentido que se repita os conteúdos que se está a transmitir, muitas vezes, para que se desenvolvam. É incrível, quem se puser a observar bebés vai constatar isto mesmo, a velocidade com que eles adquirem competências, embora não as consigam expressar verbalmente, não? Ainda é absolutamente fascinante. Creio que é mais ou menos isto. Dei relevo aqui aos concertos para bebés e de resto temos as nossas rubricas habituais, como eu já falei. Mas há aqui mais uma coisa que quero referir-se. Não sei se tem. Claro, tem tempo. Não quero roubar tempo aos meus colegas. Pronto, temos uma novidade aqui também, embora ainda é prematuro, ainda estamos em fevereiro, mas é bom já ir falando dela, porque de facto não é todos os dias que vem cá a Cristina Taclin, narradora, mediadora de leitura, conhecida pela sua intervenção nas Palavras Andarilhas, um festival de narração oral o mais sui generis do país, da Biblioteca José Saramago em Beja. Neste momento ela já não está lá, mas durante muitos anos foi o motor deste festival. Virá cá novamente para a nossa rubrica habitual, Contos Tradicionais Portugueses, e fará também uma formação para os nossos agentes multiplicadores destas linguagens, e portanto isto acontecerá em outubro. Outubro vai no adro, mas mal não fará. E falando nisso, o cinema também é uma linguagem que prezamos, e temos uma parceria com o Cineclube e a Associação Mira de Cartes do Pico,
através do Festival Fringe, e de uma maneira ou de outra vamos canalizando conteúdos de qualidade para as turmas que aderem aos desafios que lançamos, porque sabemos que o cinema é uma linguagem que faz todo o sentido proporcionar às crianças, porque adquirem espírito crítico e sensibilidade estética, portanto ficam também essa nota. Tem bastantes notas e é importante, já estamos aqui a falar em outubro, portanto já comecem a relembrar este nome e, portanto, agora é uma altura boa para falarmos das leituras em destaque para o dia 2. Ok, eu não sei se tem ainda algum tempo. Tem. Ok, podia-se dizer o seguinte, é que temos também lá patente ainda exposições que estão algumas ultrapassam o mês, mas ainda estão lá patentes, como por exemplo a exposição Insight, logo na entrada, na rampa da entrada da própria biblioteca, no espaço que demos o nome de Espaço Criativo, e depois temos num outro espaço que História e Literatura e Cultura, que demos o nome a esse espaço, uma outra exposição sobre Vasco da Gama e nos 500 anos da morte de Vasco da Gama, que ocorreu em dezembro passado. Mas essa exposição ainda vai estar até ao fim deste mês, e, portanto, é uma outra exposição que é bastante marcante e que tem a ver também depois com a influência que isto vai depois trazer para os Lusíadas e para Camões, e que este ano ainda estamos a celebrar o ano dos 500 anos de Camões. Portanto, e no âmbito dessa exposição, eu só gostaria então de dizer, mas depois para a semana iremos falar um pouco mais sobre isso também, que é uma conferência que vai haver na Câmara de Angra, no Salão Nobre da Câmara de Angra, que é uma parceria entre a Biblioteca e a Câmara de Angra, com o professor Damião Rodrigues, e que vai falar sobre História, Memória e Comemorações, a terceira Angra e a viagem de Vasco da Gama. Portanto, para depois, mas havemos depois, numa próxima vez, falar um pouco mais sobre esta viagem de Vasco da Gama e a importância da cidade de Angra como centro estratégico, como uma periferia centralizada para esta questão das viagens transatlânticas. Agora, quanto a leituras e na sequência do que dissemos fizemos na semana passada, que para onde irá a história e o que é que acontece e aquilo que está a acontecer hoje atualmente no mundo, eu trazia também, e também na sequência do debate que nós tivemos no dia seguinte, na terça-feira passada, sobre a questão da geopolítica e de toda essa questão das estratégias militares. Portanto, eu trazia hoje aqui um outro livro que também é muito interessante, que é o título é No Coração do Atlântico, os Estados Unidos e os Açores, 1939-1948. Portanto, este trabalho é um apanhado muito genérico daquilo que é a importância do Atlântico, desta estrada, ao fim e ao cabo, não deixa o Atlântico, este mar Atlântico, não deixa de ser uma estrada que nos liga bastante ao mundo e que nos fez também ficar conhecidos. Esta é uma leitura que eu realmente também recomendava neste coração do Atlântico. Vou falar nisso, o debate, como é que foi? Correu como estava a esperar? Foi interessante? Houve aderência? O debate foi muito interessante, e porque discutiram-se assuntos realmente, e algumas questões que se lá levantaram sobre a questão da estratégia e da geoestratégia e a importância dos Açores neste centro do Atlântico para a atualidade. A nossa sociedade atual, quando pensamos que realmente a estratégia não está já em voga, isso é um erro, porque ela está cada vez mais premente e cada vez mais importante. E isso houve aderência quer a nível da online, como também presencial. Online, depois aquilo como fica gravado, as pessoas depois também têm a possibilidade mais tarde de ver mais. E isso tem havido, portanto, outra leitura também. Portanto, foi um debate que se está a pensar retomar esses debates para fazer outro,
sobre essa questão da política estratégica. Muito interessante até. Eu também sei que tem alguma sugestão de leitura também para nós, não é, Ricardo? Mais ou menos. Mais ou menos. Aqui o desafio ao leitor. Sim, faz parte do desafio. Podíamos começar talvez por revelar o desafio da semana passada aos telespectadores. Certo. O escritor Afonso Cruz. Sim, sim. E a obra O Vício dos Livros. Portanto, É a resposta. Algum ouvinte leitor se pronunciou? Ainda não. Isto também isto é uma novidade e as pessoas devagarinho lá chegarão. Está a dar os primeiros passos. Exatamente. Vou dar um passo maiorzinho agora. E temos aqui então, encontrei aqui um livrinho muito interessante, e a dificuldade aqui é selecionar aqui um naco de texto que não contenha indícios demasiado claros. Vamos lá ver. Então, se calhar vou primeiro explicar o desafio, ou recordar às pessoas o desafio. Portanto, consiste na leitura de excertos de uma obra que fica por descobrir, e os nossos ouvintes são convidados, neste caso, a ligar para a rádio. Estou a dizer bem, mandar ou mensagem, pronunciarem-se na nossa rede social, nas redes sociais, para revelarem então o mistério que nós aqui lançamos, em termos de quem é o autor e a obra, obviamente. Portanto, selecionei aqui uma obra de um autor que não é açoriano, mas que escreveu sobre os Açores como poucos, e como se fosse, exatamente, e passo a ler então aqui o excerto que me parece que pode deixar as pessoas curiosas, e também para não as desamparar demasiado, embora, como dizia no início, foi difícil encontrar aqui um excerto que não contivesse palavras-chave que fizessem deste desafio algo demasiado fácil. Então diz assim: o fundador e então diretor de A União adiantava que a prisão dos malfeitores, a sua condução para uma fortaleza em África, seria a pacificação destas terras, desde que eles não deixassem aí tio algum. No editorial que estamos citando, Vieira Mendes clamava ser precisa e urgente a adoção de medidas para proteger e assegurar a propriedade particular ameaçada por essa ordem de malfeitores, já que deixá-los em liberdade significaria brandura demais e era pronúncio de falta de ação e energia, deixar a pouca distância desta cidade andar desassombradamente esses homens, que se sabe onde estão, que aparecem a muita gente, que descem aos povoados. E agora dou aqui um salto para o segundo excerto que selecionei e deixo aqui um enunciado. São 8 homens que foram presos para serem indiciados de um crime e, portanto, vão ser interrogados. Disse-se, contudo, que os mais graúdos da associação não foram ainda desta feita apanhados, por falta de provas no processo. Mas havia esperanças de estes 8 sujeitos abrirem o badalo nos interrogatórios e que as autoridades lhes dessem um vomitório proficientemente posto para fazer expelir a rolha que as testemunhas todas tinham atravessada nas golelas. A verdade é que na quarta-feira imediata prestaram fiança de 4 contos cada um, uma boa maquia ao tempo, e saíram em liberdade, nada mais sabendo a respeito. Ei-los: Manuel Vaz Gato Júnior, casado, cabreiro, tendo por fiador José Pereira Luís. Manuel Couto Fartura Júnior, solteiro, trabalhador, por seu pai Manuel Couto Fartura. Cândido Homem Machado, solteiro, cabreiro, por Manuel Machado Toledo. Jacinto Coelho da Fonseca, casado, cabreiro, por Francisco de Ávila. Manuel Ferreira da Fonseca Lourenço, casado, lavrador, por António Martins Guardanapo. João Martins da Fonseca Júnior, solteiro, lavrador, por seu progenitor João Martins da Fonseca. E por fim, Manuel Vaz Gato, casado, vendeiro, por Manuel Mateus Valadão, Manuel Coelho da Fonseca ou Manuel Coelho Branco, casado, cabreiro, por Manuel Martins Pacheco. Dos 8 pronunciados, 4 eram cabreiros de profissão, o que nos oferece ideia dos indivíduos ocupados ao tempo em semelhante mistério.
E mais não digo. E mais não digo. Fica aqui então um excerto um bocadinho grandinho. Portanto, para tentarem descobrir, basta mandar então uma mensagem ou ligarem. Em princípio, se calhar, hoje vamos fazer mesmo desafio no Facebook. Faltou só referir, Porque porque hoje estamos desculpados, porque isto Exatamente. é uma novidade também verdade. para nós. Como prémio para a pessoa que vier a desvendar este desafio, temos aqui um álbum da autoria de Luís Gil Betancourt, que musicou poemas do senhor Vitorino Nemésio e que é uma maravilha. Eu pessoalmente já ouvi muitas vezes e afianço que é de facto uma beleza e não é fácil musicar poesia e portanto será premiada a pessoa que se atrever a desvendar este mistério. A ver, vamos. Vai ficar então um desafio no nosso Facebook para tentarem adivinhar, e se forem vários os contemplados, aí teremos de fazer um pequeno sorteio, como já tem sido habitual cá no Rádio Clube de Angra, para ser justo, sorteio caso haja mais que uma resposta correta. Foi então aqui o pequeno excerto desta semana. Não sei se tem mais alguma sugestão, algo a dizer nesta reta final desta rúbrica. Fica também o convite para uma mostra que é uma homenagem a Maria Teresa Horta, a escritora insubmissa. Portanto, é um nome incontornável da literatura da luta feminina, marca a cultura portuguesa do século XX com a escrita e com as suas convicções de que a democracia é da ordem da fragilidade. Sabia que era urgente cativar as novas gerações para a literatura e que a cultura é a identidade de um país. Portanto, há várias sugestões, poesia, prosa. Sim, muita coisa. A Maria Teresa. Escritora. E se calhar fechamos com este poema muito pequenino. Faleceu a semana Pois é. É verdade. Falamos disso. Só para fechar aqui Em beleza. portanto, tem aqui um poema muito pequenino, justamente da Maria Teresa Horta, que selecionei porque a mim me diz muito, fala do desafio das relações, da perseverança, e ao mesmo tempo é muito irreverente pela forma como termina, e mais não digo, vou só ler, se eu for capaz de dar voz a este naco de literatura absolutamente sui generis, maravilhoso. Chama-se O Primeiro Dia. Hoje torna a ser o nosso primeiro dia, meu amor. O primeiro dia. Diz-me se queres voltar atrás comigo e começar tudo de novo, como se as estrelas fossem o início e nós dois, meu amor, Adão e Eva, pela nossa paixão, deixando o paraíso. E pronto, aqui fica Maria Teresa Horta. Maria Teresa Horta. Nesta reta final do Sobre Livros e Outras Atividades, um poema belíssimo, dos imensos que ela tem para nos oferecer. Fica então aqui as várias sugestões de Maria Teresa Horta, que não faltam, são boas sugestões da autora. Muito obrigado aos três por esta conversa sobre livros, como o título indica, são boas sugestões e, claro, as atividades a decorrer na Biblioteca de Angra, que são sempre muitas nesta semana e, claro, ao longo do mês de fevereiro. E para a semana mais atividades serão expostas para todos ficarem a par do que está a acontecer. Portanto, durante esta semana, aproveitar todas as exposições, todos os eventos, os contos que está a acontecer para todas as idades. É só mesmo ir à biblioteca e ofertas não faltarão. Muito obrigado. Continuação de uma ótima semana para todos. Igualmente. Obrigado.